Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui porque temos uma direção do Espírito Santo de Deus para liberarmos uma palavra direta do trono de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre o seu coração. Vá até o final dessa live, deixa Jesus ministrar o seu coração, deixa o Espírito Santo trazer entendimento, revelação e graça ao seu coração e à sua mente nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos um costume aqui, quase uma tradição, que antes de ministrarmos a palavra que Deus colocou no nosso coração, nós falamos um pouco daquilo que Jesus, o Rei dos Reis, tem feito em nosso meio. Vivemos coisas aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, na Igreja Batista Éden, extraordinárias. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, onde servimos refeição para pessoas em condição de rua, pessoas que não têm condições de comer um prato de comida durante o dia. Mas antes de liberarmos essa refeição, nós pregamos a palavra de Deus, porque somos evangelho de Cristo na terra. Amém? E a consequência de sermos evangelho é as obras sociais que o Senhor tem feito multiplicar neste lugar. Temos aqui uma casa de recuperação para dependentes químicos, alcoólatras, homens que pedem ajuda, e nós internamos esses homens, cuidamos e tratamos como filhos. Não pedimos nada e nem cobramos nada. Não recebemos também ajuda governamental, porque acreditamos que de graça recebemos, e de graça temos liberado aquilo que o Senhor tem feito fluir neste lugar. Pastor, como que sobrevive esse lugar? Como que é na dependência total de Jesus? Comemos aqui o que Jesus nos manda e fazemos aqui aquilo que Jesus nos manda. Para você entender, em todos os projetos da nossa igreja, da igreja de Jesus que Ele confiou a nós, servimos diariamente mais de 140 refeições, todos os dias, para a honra e glória de Jesus. Temos aqui também uma casa de apoio, temos aqui uma escola que chama Escola O Chamado, temos aqui um projeto com crianças também, que o coordenador Maicon e a coordenadora Pamela Rodrigues cuidam lá no bairro Alfredo Castro, um bairro carente aqui da nossa cidade, onde servimos café da manhã, almoço e café da tarde, por uma capacidade de 50 crianças. Se você um dia tiver a oportunidade, venha a Rondonópolis, venha nos conhecer, amém? Lá no nosso canal do YouTube, Pastor Rodolfo Zay, também tem algumas coisas da igreja, na página do Facebook, aqui você está assistindo agora, também temos mais informações, fotos, que você pode nos conhecer melhor. Mas o nosso sonho é que você venha nos conhecer pessoalmente, amém? Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluias. Eu te amo, tá, Frolindo? Eu tenho dito, desde quando o Senhor lançou esse projeto da igreja online em nossos corações, que o Evangelho de Cristo não muda, ele é imutável. Mas Jesus, ele muda as estratégias. Ele conforme o tempo que nós vivemos, as estratégias são mudadas pelo Senhor, amém? E evangelismo há um tempo era pregar nas praças, era pregar de casa em casa. Hoje, evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. E isso que eu estou fazendo agora. Eu vou compartilhar nas minhas listas de transmissões, eu vou compartilhar nos meus grupos que eu tenho, e eu quero te convidar a você ser um evangelista nessa noite. Eu estou fazendo isso, vou te dar um tempinho para você também fazer isso, para que você possa exercer um papel evangelístico. É tão maravilhoso recebermos a palavra de Deus no nosso coração, mas mais maravilhoso é poder, a mesma palavra que tem ministrado ao nosso coração, nós sermos usados para que essa palavra alcance outras pessoas. Então eu vou te dar um tempinho, compartilha, convida, cria salas de transmissões, convida as pessoas para ouvir a mensagem de Cristo. O Senhor, o Espírito Santo, me deu uma direção muito linda hoje, de falar sobre um ensinamento, sobre algo que muitas pessoas têm dúvidas, e que eu pratico há algum tempo, e isso tem mudou a minha história.
Porque a palavra de Deus, ela não é só para ser pregada. A palavra de Deus é para ser pregada e para ser vivida, amém? Eu costumo dizer isso e eu quero deixar isso aqui claro para você. Não julgue as pessoas, mas também não deixe que todos falem ao seu coração, amém? A palavra de Deus diz assim: julgue a profecia, não o profeta. Então, se a profecia que o profeta libera, ela é equivalente com as suas ações, então deixe que esse profeta ministre ao seu coração. Mas se aquilo que o profeta fala não é equivalente, não é compatível com as suas ações, não deixe que esse profeta fale ao seu coração, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Como que está o som, Joeber? Aleluia, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? A palavra que eu quero ministrar para o seu coração está lá em Números, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Números, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Aleluias. Números, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia diz assim: ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Versículo 2: quando o povo clamou a Moisés, ele orou, e o fogo se apagou. Amém? Vamos orar? Amigo Jesus, traga clareza e entendimento ao nosso coração e à nossa mente, que nós possamos nessa noite compreender a sua palavra, compreender as santas escrituras, entender o propósito a qual o Senhor nos criou, entender a eternidade, que é conhecê-lo e prosseguir em conhecer o teu amado Filho. Nós te adoramos neste lugar, bendizemos o teu nome, nos arrependemos todos os dias das nossas iniquidades que nos cercam e são muitas, e dos nossos pecados. Eu te amo, Jesus. Obrigado. Obrigado porque eu tenho enfrentado dias difíceis, mas eu posso sentir a tua mão nos sustentando. Aleluias. Em nome de Jesus, que a tua palavra produza em nós frutos dignos de arrependimento, que a tua palavra venha de encontro, nos confrontando, para gerar em nós arrependimento e transformação. É isso que eu te peço, Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, preste atenção nessa palavra. Existe uma diferença entre a murmuração, fala comigo assim: existe uma diferença entre a murmuração e a oração, e é isso que nós vamos entender hoje, amém? Amém? O que a murmuração produz, o que a oração produz. Para que você entenda isso, para você entenda o que nós acabamos de ler, eu preciso contar para você o que aconteceu aqui no capítulo 11. Nós aqui lemos que o povo reclamou, que o povo murmurou. Isso chegou aos ouvidos do Senhor. E ao redor do acampamento, nas beiras do acampamento, o fogo do Senhor se acendeu e começou a matar os homens ali. Mas a Bíblia diz também que esse povo clamou a Moisés, e Moisés não reclamou, Moisés não murmurou, mas Moisés orou. Fala, orou. E quando Moisés orou, o fogo estranho que estava matando aqueles homens cessou. Agora vamos entender o contexto dessa história. Em Êxodo capítulo 16, depois de Deus ter arrancado esse mesmo povo da terra do Egito, uma terra onde eles eram escravos, uma terra onde eles eram dominados por Faraó, uma terra onde eles não tinham pátria nem direito, uma terra onde eles não eram nada.
Deus, com mão forte e mão poderosa, nós conhecemos a história, arranca o povo da terra do Egito. Sinais e prodígios, maravilhas, esse povo viu. Esse povo viu o mar se abriu, esse povo viu as pragas que Deus mandou sobre o Egito. Esse povo via uma nuvem durante o dia, protegendo eles do sol, o guiando, e uma coluna de fogo que os esquentava à noite e os conduzia. Sinais e prodígios e maravilhas, esse povo viu, e a libertação desse povo está ligada a isso. Mas em Êxodo capítulo 16, eu vou lá em Êxodo, depois vou voltar aqui. 45 dias, fala para o seu irmão assim, ó, 45 dias, depois de Deus ter libertado eles do Egito, depois de ter visto sinais e maravilhas, depois de ter visto os seus inimigos morrerem dentro do mar, que eles passaram em seco, esse povo se lembra do Egito, esse povo se lembra da comida do Egito. E aqui em Números capítulo 11, existe um versículo que me chama muita atenção, que é o versículo 4. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Nesse momento, a murmuração desse povo, existia um povo estrangeiro no meio do povo de Deus. Quando o povo de Deus foi tirado da terra do Egito, a Bíblia diz que um povo estrangeiro, que não era da descendência de Jacó, acompanhou o povo de Deus. E aqui em Números capítulo 11, versículo 4, diz que esse povo o povo estrangeiro, Fabão, começou a desejar muito carne. E isso influenciou os filhos de Israel, isso influenciou o povo de Deus. E eles começaram a chorar e a clamar e a reclamar por carne. Isso perturbou a Deus, isso chegou aos ouvidos do Senhor. E por isso Deus mandou um fogo estranho. Mas escute isso, Moisés começa uma intercessão por esse povo. Ele também dá uma reclamada aqui no capítulo 11. E ele começa a interceder por esse povo. E ele diz a Deus assim: Deus, aonde eu vou arrumar carne para tantos homens? Aonde eu vou arrumar carne para uma multidão tão grande como essa? Segundo estudiosos, segundo historiadores, era mais de 1 milhão de pessoas que andavam com Moisés nesses dias. Então precisaria de carne suficiente para mais de 1 milhão de pessoas, desses murmuradores. Mas olha o que Deus diz sobre isso. Números capítulo 11, versículo 20, versículo 19: não comereis carne um dia, nem 2, nem 5, nem 10, mas 20 dias, mais 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos satisfazerdes dela, porque rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Igreja, escute isso. Deus, no meio daquela murmuração, no meio daqueles homens que viram sinais e maravilhas, e agora 45 dias depois começam a reclamar e a murmurar, Deus diz assim: olha, fala para eles, Moisés, fica calmo, que eu vou mandar carne, não para eles comer 1 dia, 2 dias, 5 dias ou 20 dias. Eu vou mandar carne para eles comer 1 mês inteiro. Eles vão comer tanta carne que a carne vai sair pelos narizes. Esse povo vai ver, esse povo que rejeitou a minha comida, esse povo que me rejeitou. Porque quando o povo deseja a carne do Egito e voltar para o Egito, eles estavam rejeitando o seu libertador. Moisés dá uma duvidada, Zezito. Moisés fala: como, Senhor, que vai vir tanta comida para esse povo? Deus fala assim: não limite. Você está me limitando, Moisés? Não me limite. Porque o nosso Deus, fala assim, o nosso Deus, Ele é ilimitado. Fala mais forte: nosso Deus é ilimitado. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluias. Igreja, como Deus prometeu, Deus fez. Deus derramou, soprou um vento, se eu não me engano, um vento sul. Em versículo 31:
Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe cordonizes de todo lado do mar, e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado ao outro do acampamento, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Deus ouve a murmuração, manda um fogo estranho, mas depois Deus atende a oração de Moisés. Amém? A primeira coisa que Deus atendeu da oração foi o fogo que estava matando o povo. A segunda coisa que Deus atendeu foi quando Moisés pediu para que ele desse carne ao povo, porque estava sendo pesado demais para ele. Escute isso, preste atenção nisso. Sempre que você murmurar, Deus vai mandar fogo para te matar. Mas sempre que você orar, que você se relacionar com Deus, intercedendo por pessoas, para que pessoas sejam libertas e curadas, Deus vai cessar o fogo estranho e ainda vai mandar carne do céu para saciar esse povo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está começando a entender a diferença entre murmuração e oração? Está entendendo? Mas escute algo, escute isso, entenda isso. A Bíblia diz que esses homens pegaram essas cordonizes para comer. Mas versículo 33: quando a carne estava em seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele dia Quibrote Tava, porque ali foi sepultado o povo que desprezou outro alimento. Quando esse povo recebe a carne, fruto da oração de Moisés, não da sua murmuração, e ele coloca a carne na boca, Deus se lembra da sua murmuração, da sua reclamação, do seu desejo pelo Egito. Fala assim, do seu desejo pelo Egito. E imediatamente a ira do Senhor se acende contra aqueles homens, e eles, com a carne nos seus dentes, eles morrem. Pastor, o que o Senhor está querendo nos transmitir com essa mensagem? Igreja, algo muito simples. Escute isso. Sabe qual é o primeiro pilar de um murmurador? Sabe qual é, Fábio, o primeiro pilar de um murmurador? Fala, qual, pastor? A saudade do Egito. O primeiro pilar de um murmurador é a insatisfação que existe dentro dele. Esse povo clamou por carne porque eles eram insatisfeitos. Nós não vivemos em um tempo diferente. Antes de eu continuar essa mensagem, eu preciso dizer isso. Eu não sou contra o dinheiro no reino de Deus, mas o dinheiro do reino de Deus não é a prioridade. A prioridade no reino de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, no último versículo: aquele que é cabeça de tudo e poderoso para preencher tudo em todos. Escute isso. Vivemos em um tempo que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nos arrancou do Egito com o seu sacrifício. O Egito aqui significa o mundo e os prazeres da carne e do mundo. Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, nos aceita agora do jeito que nós somos. Se cremos e formos batizados, recebemos o próprio Deus habitando dentro de nós. Mas agora, para deixar o Egito para trás, o que eu preciso fazer, pastor? Fala o que, pastor? Fala o que, pastor? Eu preciso ter uma vida como Moisés tinha, de oração, na presença do Deus infinito. Sabe por que Moisés não era murmurador e não sentia saudades do Egito? Fala por quê, pastor? Porque ele era um homem de oração, de intercessão e de relacionamento com Deus. Entenda algo. Se você usufruir daquilo que Jesus fez por você na cruz,
não só em recebê-lo, mas ter com Ele uma vida de intimidade, de relacionamento diário, uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração em outras línguas, hora após hora, uma vida de louvor e adoração na sua presença, uma vida de intimidade e relacionamento com Deus que habita dentro de você. Isso é uma vida de oração. Essa é a vida que Moisés tinha. Você se tornará um intercessor e começará a clamar por sua geração, para que ela não morra como ela tem morrido. Mas escute isso, escute algo. A primeira característica de um homem de oração, fala, qual é, pastor? Eu falei que a primeira característica de um murmurador é o desejo pelo Egito. Amém, igreja? Mas a primeira característica de um homem de oração, qual é? Fala, qual é, pastor? É a satisfação. Aleluia! Oh, Deus bom! Porque o lucro do evangelho é Deus preenchendo o homem por completo. Se eu tenho, tá bom. Se eu não tenho, tá bom também. Eu vou falar de novo. O lucro daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você é ser completo, não pelas coisas do Egito, mas ser completo pela presença dele disponível na cruz do Calvário a nós. Jesus tem o poder de preencher em nós o vazio que há em nós. Eu costumo dizer que a prova mais simples da existência de Deus é a falta de Deus dentro dos homens. Quando não somos homens de oração, quando não somos homens de meditação na palavra, quando não somos homens de vida com Deus, amém, igreja? Dentro de nós nasce um vazio eterno, infinito, invisível e real. Nasce ou não nasce, igreja? Nasce ou não nasce? Essa é a maneira mais simples de provar a existência de Deus. E quando não somos homens e mulheres de oração, escute isso, você que está me assistindo, quando não temos uma vida de oração como Moisés tinha, sabe o que somos? Fala o que, pastor? Murmuradores. Temos uma vida de murmuração. A base da murmuração é a insatisfação, e a base da insatisfação é a falta de uma vida de oração na presença de Deus. Quem está entendendo isso, igreja? É por isso que esse povo murmurou e desejou as coisas do Egito. Eles desejaram a carne do Egito, sabe por quê, igreja? Porque eles não tinham uma vida de oração. Igreja, eu escuto muita gente dizer assim, olha, você tem que ficar pedindo para Deus, você tem que pedir. Igreja, escute isso. Se você pedir para Deus, o que Deus vai fazer? Vai dar. Mas se não for a vontade dele, sabe o que vai acontecer? Fala o que, pastor? Quando estiver no meio dos teus dentes, vai gerar morte. Escute isso. O Deus que eu conheço, Ele conhece todas as coisas, irmão. E eu não preciso pedir nada para Ele. Sabe por quê? Fala por quê, pastor? Porque tudo que Ele tem para mim, Ele escreveu antes da formação do mundo. Já está escrito. Você não precisa pedir para Ele. Ele já escreveu o plano perfeito para você. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso todos os dias da minha vida neste mundo, buscar o reino dele acima de todas as coisas. Aleluias. Porque quando eu busco o reino dele acima de todas as coisas, as outras coisas me são acrescentadas. Quando eu tenho uma vida de oração, de renúncia, de entrega à vontade dele, tudo que eu preciso para viver, ele traz e acrescenta. Não o que eu quero, escute isso, não o que eu quero,
mas aquilo que é perfeito para mim. Quem está me entendendo, igreja? Na igreja, nos nossos dias, temos uma grande porcentagem da igreja nos nossos dias vivendo com os olhos no Egito, vivendo com os olhos no mundo, desejando aquilo que o mundo tem. Fala por quê, pastor? Fala por quê, pastor? Porque eles não têm uma vida de oração na presença de Deus, são insatisfeitos, e os seus olhos estão vidrados na carne do Egito. Um filho que eu amo muito me falou algo essa semana. Ele disse assim: pastor, eu preciso casar para me firmar no evangelho. Eu olhei para ele e falei: você não precisa casar, filho. Você precisa buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Porque quando você buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, o contentamento, Deus te preencherá por completo. Você não sentirá falta e nem necessidade de nada, porque você já tem tudo o que você precisa. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando você chegar nesse lugar, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a te dar as coisas. Quem está me entendendo, igreja? Estou pregando isso num dia muito difícil. Você pode achar que a minha vida é fácil, mas não é. Eu vim com um carro que eu fiquei com medo de acabar a gasolina para chegar aqui. Sabe o que eu estava pensando quando eu cheguei aqui para me voltar? Falei: em quem, pastor? No Roberto. Essa era a minha fé. Estava no Roberto. Só quem mora aqui que entende isso. Quem entende? Eu não estou pregando isso num dia fácil. Eu não estou falando que as coisas em Deus são fáceis. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu, e se o Espírito de Deus estava nele, agora está em nós, nós também venceremos nele. Mas o que precisamos, pastor, fazer? Precisamos deixar de ser murmuradores. Precisamos deixar de desejar a carne do Egito. Igreja, todas as vezes que você pedir algo para Deus, por conta da sua insatisfação, Ele vai te dar. Mas como eu disse aqui já, no meio dos seus dentes se tornará que brote Taiavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Sabe por que você não está satisfeito com o seu carro? Sabe por que você não está satisfeito com a sua casa? Sabe por que você não está satisfeito com aquilo que você come? Sabe por que você não está satisfeito com a sua esposa, com o seu emprego? Sabe por que você não está satisfeito? Fala por quê, pastor? Porque você tem desejado outra comida. Eu não estou te proibindo de sonhar, não é isso. Em Deus nós sonhamos, mas em Deus somos extremamente satisfeitos. Eu vou dar um exemplo. Em Deus você pode ter um patrão ruim, você pode ter um mau salário, você pode ser não reconhecido no seu serviço em Deus, mas mesmo assim você é feliz, mesmo assim você tem paz, e mesmo assim você trabalha com toda a sua força, porque você não é movido pelas coisas do Egito, mas você é movido pela satisfação da presença de Deus. E aí Deus te honra e te arranca daquele lugar e traz para o plano perfeito dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para você entender, Deus quer te dar as coisas sim, mas existe um segredo. Qual, pastor? Eu preciso deixar de ser murmurador, de desejar as coisas do Egito, porque a satisfação reina em mim, e entrar no lugar secreto que Jesus liberou na cruz do Calvário para mim, lugar de intimidade, de oração, de plenitude de Deus, porque é ali que o plano dele se executa na minha vida. Quantas vezes você morreu, mesmo depois de ter visto o Senhor te libertar do Egito? Quantas vezes o Senhor te deu oportunidades,
porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Quantas vezes o Senhor te aceitou e te aceita do jeito que você é, te libertando da mão dos demônios e deste mundo tenebroso que tem te matado. Mas quando você vem para Jesus, você não consegue arrancar o Egito de dentro de você. Você não consegue ter uma vida intensa em Deus. Porque sabe qual que é a primeira característica do Egito em nós? Fala qual, pastor? No Egito somos obrigados a trabalhar. No Egito somos forçados a trabalhos forçados. Amém, igreja? E aí viemos para Jesus. E para ter uma vida de relacionamento com Jesus, o Espírito Santo vai te obrigar. O Espírito Santo vai te forçar a ler a Bíblia. O Espírito Santo vai te forçar a ler a palavra, igreja? Não. Mas viemos com o ranço de escravo para ser filho. Igreja, existe uma diferença do escravo para o filho. O escravo faz a base do chicote. O filho, o pai só recebe a adoração do filho quando o filho faz de espontânea vontade, entregando a ele todos os dias o livre-arbítrio. A primeira coisa que precisamos entender é isso. Porque se não agirmos como filho na casa do pai, não vamos permanecer na casa do pai. Jesus já dizia que o escravo não permanece para sempre na casa do pai, mas o filho permanece para sempre. Por quê, pastor? Porque o escravo tem mentalidade de escravo e ele só faz as coisas obrigado. Mas o filho, ele não faz por obrigação. O filho não faz por desejar os manjares do Egito. O filho não faz. O filho só faz simplesmente pelo prazer de estar na casa do pai. Sabe por que eu leio a Bíblia? Porque o meu prazer está em meditar na palavra do meu pai. Sabe por que eu acordo e pego meu violão e vou orar? É porque o meu prazer está em sentir o abraço, ver o olhar do meu pai em mim. Sabe por que passo o dia orando em outras línguas? Porque eu tenho prazer no meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Se você não perder a mentalidade de escravo na casa do pai, você não vai ficar. Porque o escravo só faz obrigado e o pai nem aceita obrigado. E aí ele não vive um profundo relacionamento com Deus. E quando ele não vive um profundo relacionamento com Deus, mesmo na casa do pai, o que nasce dentro dele? Um vazio eterno, infinito, invisível e real. Ele deixou de ser um homem de oração e agora vai se tornar um murmurar. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu só vou ser feliz se eu arrumar um emprego melhor. Eu só vou ser feliz se eu trocar de mulher. Não, eu vou largar da minha mulher, do meu marido, porque eu não sou feliz. Isso é do inferno. Deus no princípio criou um homem e uma mulher, e eles se tornam uma só carne. Toda insatisfação é a falta do Deus que morreu por você. E toda a falta de Deus na sua vida vai te transformar em um murmurador. E toda a murmuração vai alcançar o céu, e fogo vai vir para te queimar. Fala por quê, pastor? Porque Deus é bom. Ele manda um fogo para que aqueles que oram de verdade clamem pela sua vida, e você chegue ao fundo do poço, se arrependa da sua vida de pecado, se arrependa da sua vida de desejo pelo Egito, e volte aos pés daquele que te ama. Fala para o seu irmão se Deus é bom. Ele é tão maravilhoso que Jesus nos disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se comer desse pão, aquele que se alimentar de mim, não terá mais fome. Fala comigo assim: não terá mais fome e não terá mais sede.
Jesus estava falando de fome e sede física, igreja? Estava? Não. Jesus estava falando assim: olha, se você deixar de ser um murmurador, se você deixar de ser um escravo na casa do Pai, se você deixar de desejar as coisas da terra e começar a desejar a minha presença acima de todas as coisas, eu virei a você todos os dias e te preencherei de dentro para fora. Você não mais desejará o pecado, você não mais desejará as coisas da terra. O seu único desejo será me conhecer e prosseguir em me conhecer. Aí Ele vai te trazer as coisas que você precisa, porque isso é promessa dele. Mateus capítulo 6, Ele diz assim: por que vocês estão se preocupando com o que vocês vão comer? Por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? Olha os passarinhos, olha os lírios do campo. Quanto mais vale vocês que os pardais. Não vos preocupeis, porque todos os ímpios se preocupam com isso, mas o vosso Pai Celestial sabe daquilo que vocês precisam. E lá em Mateus capítulo 6, irmã, Jesus dá o caminho. Ele fala assim: olha, sabe como Ele vai dar as coisas para vocês? Fala: como, pastor? Fala: como, pastor? Quando você colocar Ele acima de todas as coisas da sua vida. Ele diz assim: busque o meu reino, busque o meu reino, busque o meu reino, busque o meu reino. Deixe de ser escravo e se transforme em filhos. Que eu tenho um plano perfeito para você. Quem está entendendo essa mensagem, igreja? Essa mensagem tem falado no coração de alguém? Escute isso. E a consequência final de um murmurador é que quando ele ganha aquilo que ele estava murmurando, quando está na boca dele para ele comer, ele morre. Pastor, explica isso. Eu vou deixar muito claro para os meninos que usam droga e depois para aqueles que não usam. Você deixou de ser um homem de oração, foi um escravo na casa do Pai e desejou as coisas da terra, e desejou a droga. E você teve a droga na mão. Quantas vezes isso aconteceu? Você deu uma paulada e a onda foi louca. Mas quando a onda acabou, qual o gosto que você sentiu na boca? O gosto de morte. Porque o vazio ficou ainda mais vazio. Ficou maior. Quem está entendendo isso, igreja? E eu vou falar para você que se prostitui numa zona, porque eu já me prostituí numa zona, e eu posso falar disso. Você entra num cabaré e aquele lugar tem um monte de demônio que te ilude. É verdade ou não é? As mulheres parecem que é as mais bonitas do universo. Você pega lá e vai para o motel. Quando você termina o serviço e a luz acende, qual é o gosto que você sente na boca novamente? De morte. É assim ou não é, igreja? Agora eu vou te contar para você que é menos pecador que nós. Você foi lá, mentiu sobre o quanto você ganhava, adulterou o seu borderô e colocou um valor lá para tirar um carro. E aí você andou no carro e não viu defeito nenhum no primeiro dia, porque você está afeiçoado com aquela mentira. Fez uma parcela maior que você consegue pagar, porque a sua intenção não é pagar. Mas depois de uma semana andando no carro, você começa a escutar tanto barulho, tanto rangido, que o gosto de morte reina na sua boca novamente. Quem está entendendo isso, igreja? Porque nada, escute isso, nada aqui deste mundo é capaz de substituir o lugar de Deus na sua vida. Existe uma doença reinando nos nossos dias, que é a depressão, e ela ataca muitas pessoas com 50 anos, porque tem muitas pessoas com 50 anos que não conseguiram ser bem sucedidos na vida e ficam doentes, porque desejam as coisas que não têm. Mas existe um outro grupo de pessoas doentes com 50 anos,
que eles conquistam, que eles conquistaram o dinheiro, o sucesso e muitas coisas, mas eles entram em depressão também. Fala por quê, pastor? Porque eles descobrem que nada do que eles possuem pode preencher a falta de Deus dentro deles. Quem está entendendo essa mensagem? Quem quer deixar de morrer aqui, diga glória a Deus. Quem quer deixar de ser escravo dentro da casa do Pai? Pastor, qual é o apelo? O apelo é muito simples. É você parar de desejar a carne do Egito. É você parar de desejar o pecado e as coisas lá fora. Pastor, mas eu não consigo. Existe uma maneira. Você dentro da casa do Pai precisa parar de pensar como escravo e começar a pensar como filho. Você precisa ter o seu prazer em buscar a presença dEle. Você precisa deixar de ser um murmurador e se tornar um homem de intimidade, de oração, de clamor pela sua geração. E meu apelo é muito simples. Se você tem sido um murmurador, se você tem sido um escravo, se você não tem tido uma vida de intimidade com o seu Pai, que Jesus liberou na cruz do Calvário para você, se você tem coragem, porque essa palavra não é para te matar, é para gerar cura, transformação, mas para que isso aconteça, precisa haver arrependimento. E o primeiro sinal do arrependimento é reconhecer quem você é. Então, em sinal de reconhecimento, que você tem sido um escravo, um murmurador, que tem desejado as coisas do Egito, mesmo depois de todo o sacrifício de Jesus na cruz, fique em pé onde você estiver, que o Fábio vai cantar uma canção, e depois dessa canção eu vou orar por você. Fica na posição de receber. E nessa canção que o Fábio está cantando, aproveite para dizer ao Senhor quem você é. Aproveite para dizer ao Pai quem você é. Ele te ama, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, e Ele quer trazer o plano dEle perfeito para você. Reconheça quem você é. Comece a dizer a Ele: eu não me esqueci do dia em que eu deixei da casa do Pai. Deixei meu orgulho sufocar meu amor. Tentei escrever a minha história, mas hoje estou aqui. Tenho saudades do meu Pai. Será que Ele ainda se lembra de mim? Mas hoje estou aqui. Tenho saudades do meu Pai. Será que Ele ainda se lembra de mim? Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Filho, se você pudesse ouvir. Filho, se você pudesse ver. Todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Todo dia eu me debruço na janela,
vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vive está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vive está. Eu preciso dizer isso para você que está me ouvindo. Existe uma ilusão nos nossos dias. Pessoas que acreditam que são filhas de Deus, pessoas que acreditam que amam o Senhor acima de todas as coisas, mas pessoas que têm colocado o dinheiro como o Senhor das suas vidas. Jesus foi muito claro. Ele disse assim: não pode se servir a dois senhores, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as riquezas. E a minha pergunta é muito clara e muito simples para você. Você que está me ouvindo, você passa mais tempo pensando no dinheiro, você passa mais tempo correndo atrás do dinheiro, ou buscando a face do teu Pai que te libertou? Se arrependa, seja livre, seja livre, seja livre. Como o Fábio cantou, o seu Pai está te esperando. Amigo Jesus, nós entramos na tua presença e declaramos a sua cura, cura, cura de toda mente cauterizada, de toda mentira do inferno. Sai agora, liberta o teu povo, Pai. Eles ouviram a tua palavra e se arrependeram. Toca, 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 Jesus. Oh Pai, eu não sou digno de estar perto de ti. Eu declaro, oh Pai, eu pequei contra ti. Oh Pai, eu não sou digno de estar perto de ti. E o Pai diz pra mim e pra você: filho, tua cama está pronta, teu anel separado, teu novilho guardado. As sandálias eu já separei, suas vestes